medida que comecei isto a Twitch, vocês sabem a história, porque quando me incentivou por aí fora, eu comecei a achar piada. E também comecei a reparar numa coisa, é que há uma oportunidade de mercado muito interessante cá em Portugal para se produzir conteúdo deste tipo. Quando eu digo produzir conteúdo deste tipo, é muito fácil, não é? Uma pessoa como o Tiago Paiva, que já é um criador de conteúdo, e outros criadores de conteúdos, agora começarem todos a falar de política. Isso é relativamente simples. Quer dizer, eles já têm uma audiência, conseguem convidar os grandes querem usar a audiência deles para espalhar as mensagens deles. 2 vezes 2 são 4. A minha grande questão é, como é que nós conseguimos criar conteúdo que seja coeso e coerente, que seja moderado e que seja o mais imparcial possível? Algo que vocês reparam sempre, constantemente, nesta live stream é que eu sou, para além de ser moderado, sou uma pessoa muito ligada à data e sou alguém que gosta, é muito contra o sensacionalismo. Contra o sensacionalismo, não tenho nada contra quem é sensacionalista, mas contra o uso do sensacionalismo para cliques, contra o uso do sensacionalismo para espalhar muitas vezes uma mensagem falsa que não faz sentido ou que é claramente tendenciosa um objetivo final. Então eu pensei, as coisas estão a crescer aqui na Twitch, temos uma audiência gira, quando eu digo uma audiência gira, vocês são todos absolutamente lindos e maravilhosos. E eu pensei, ok, então vamos lá fazer uma sala de podcast e vamos tentar crescer aqui um bocadinho mais o canal. À medida que eu estava a construir a sala de podcast, a idealizá-la, a ideia é levar lá pessoas que eu considero interessantes. Como vocês sabem, eu tenho a dialética política onde falo com intervenientes políticos, por aí fora, desde já falámos de deputados, a vice-presidente da Iniciativa Liberal, a pessoas menos ligadas à política, mas fundadores de partidos, por aí fora. E temos a nossa taberna política, que sou eu, basicamente, a mandar uns bitites sobre aquilo que aconteceu, reagir aos vídeos, interagir convosco, discutirmos diversos temas. Então eu pensei, ok, vou ter uma sala de podcast, uma sala pequenina, onde posso sentar com os meus convidados e pelo menos estou frente a frente, é algo mais intimista, por aí fora, e jogar com esta intimidade para também fazer com que a vossa experiência a assistir a este conteúdo seja mais agradável do que ter um gajo a ter um monólogo à frente de uma câmara como é agora, não é? Que seja um conteúdo, sobretudo, se está adaptado a outras plataformas, porque a realidade é, eu publicar uma conversa de Zoom, não é, no YouTube não é o mesmo ter uma conversa de Zoom aqui. Uma conversa de Zoom aqui pelo menos está em live, vocês sentem que a pessoa está lá. A conversa de Zoom por YouTube não fica bem, são 2 quadrados diferentes, não faz muito sentido. Portanto, efetivamente passar para uma sala de podcast, onde ia ter os convidados, faria todo sentido. E à medida que eu estava a fazer isto, eu pensei, aqui uma sala de podcast mesmo boa. Então se calhar é preciso eu ter mais podcasts. É preciso eu criar mais conteúdo e fazer mais e melhor. Com o tamanho das coisas que eu queria fazer, eu também começava a perceber, espera, isto não são uns milhares de euros, umas dezenas de milhares de euros valentes, eu terei que colocar se quero fazer as coisas bem. Dezenas de milhares de euros é muito dinheiro, até para mim, não é? Quer dizer, é possível fazer esse investimento, mas é um investimento difícil, não é? Porque assim, quero ter casa, filhos e essas coisas, e não vou gastar dinheiro num podcast que não vai dar rentabilidade nenhuma, como vocês sabem que a Twitch paga. E como todos na vida, nós fazemos os nossos investimentos, não gosto de queimar dinheiro como qualquer outra pessoa. Então comecei a pensar sobre como podia utilizar isto para pelo menos fazer o bem e o trade-off fosse o dinheiro que nós punhamos em cima, isto era dinheiro que pelo menos do outro lado poderia não sair dinheiro, mas iria sair certamente um impacto positivo que desse para ser medido, tangível, que desse para nós sentirmos que pelo menos estamos a fazer um mundo melhor e quando eu fosse morrer sentir que tinha feito algo bom pelo mundo. Não que eu sou um bom samaritano, etc. É lógico que isto aqui vai ter que ter um unit economics, passa pelo menos um ponto de break-even anual, ok? Mas independentemente disso tudo, a ideia é sempre focar-se no impacto positivo, focar-se em ser muito analista com a informação que temos em cima da mesa e criar algo que adicione valor para o meu público, para vocês. Então, basicamente, surgiram 4 ideias de podcasts. O primeiro podcast é Dialética Política, como vocês sabem, as entrevistas por aí fora. O segundo é Taberna Política, onde vai ser com o Gaspar Macedo. Vou ser eu e o Gaspar, é um programa do Gaspar Macedo e meu, onde serei eu e ele sentados a falar sobre e vai-se chamar A Taberna. Vamos eliminar a palavra política, vai-se chamar A Taberna. Eu e o Gaspar, irá ser anunciado, etc. As datas vai começar já este mês e seremos os dois no estúdio a falar, a Dialética Política, onde teremos os convidados, sempre normais, e vamos ter, depois, um dos meus programas favoritos, que eu parar para pensar, onde eu, com outra pessoa, mais tarde irei apresentar, iremos estar os dois a falar com pessoas que consideramos interessantes. Temos o nosso primeiro convidado, vai ser o ex-CEO da Porta dos Fundos, o Crocas, aquilo que eu já vos tinha falado, adorava trazer aqui, isto tudo na Twitch, sim. Isto aqui vai ser uma grande produtora de conteúdo, eu já vou explicar. Primeiro vai ser o Crocas, que é o ex-CEO da Porta dos Fundos, onde ele vai falar sobre, ele teve no Instagram, responsável do Instagram pela parcerias na América Latina, teve a organizar imensos eventos gigantes, Campeonato de Futebol, que depois mais tarde, cá está, ele é muito conhecido pela Porta dos Fundos, por ser CEO da Porta dos Fundos e por ter trazido a Porta dos Fundos até a Paramount Plus, Netflix, etc. E o parar para pensar é falar com estas pessoas e não tão ligado à política, mas ligado, não é, a um podcast onde nós efetivamente discutimos com pessoas interessantes e usamos essas experiências para sentir-nos mais informados, mais cultos e beber um bocadinho desta experiência destas pessoas. O último programa vai ser na área da inovação, vai ser a Trigger Talks, que é um programa na área de inovação, muito mais ligado à tecnologia, o que é que está a sair no mundo da inteligência artificial, explicar isto, se vai uma empresa à falência ou está um banco a ir à falência, explicar como é assim
implica as empresas em Portugal. Vai ser um podcast muito mais ligado a formar as pessoas do ponto de vista da literacia financeira, se quiserem pôr as coisas desta forma, se quiserem criar uma empresa, como é que criam uma empresa, etc, etc. Vai ser algo mais ligado a esse lado. Também já estão pessoas identificadas, etc. E à medida que isto estava a crescer, nós apercebemos de uma coisa, que é, peraí, então nós estamos aqui a ter tantos programas. Quando eu digo aqui, nesta fase, no tempo, nós já estamos a perceber-nos que eu e o meu sócio, que basicamente é um dos investidores disto, sou eu e ele que vamos investir nisto tudo, não é? Porque vocês devem perceber que tem um peso de investimento mesmo muito grande. Nós começamos a olhar para o papel e a definir, ok, então o que é que nós queremos fazer com isto? Para onde é que isto vai crescer depois? Isto vai crescer para produzir conteúdos. E nós vamos ser uma máquina de produção de conteúdos. Ou seja, sempre conhecemos pessoas interessantes que queiram criar o seu podcast, fazer os seus programas, etc. O que nós queremos fazer é, no fundo, é criar um canal, não vou-lhe chamar tipo BuzzFeed, okay? Porque é uma coisa muito grande, não é? Mas é criar um canal onde nós temos todas as sextas-feiras, por exemplo, já temos um spot onde estamos a negociar, onde vamos ter 4 comentadores do Porto, Sporting, Benfica e Braga, por exemplo, com um entrevistador, estás a ver? Aquilo que vocês costumam ver na televisão, ver isto no YouTube e na Twitch para vocês, em live, onde vocês podem comentar e interagir. Tirar da televisão, percebes? E trazer esse conteúdo para aqui, okay? E fazer uma máquina de produção de conteúdo que consiga expandir para aí, expandir para outros tipos de conteúdos, etc, etc, etc. Portanto, nós estamos a falar de um projeto grande. A minha ideia é adicionar valor. A minha ideia não é acrescentar mais caos. A minha ideia não é acrescentar mais lixo. Se é lixo, deixa estar do outro lado. Não é para ter polémicas. Isto não é para gerar polémicas. É para trazer conteúdo de qualidade, que adicione valor e que as pessoas sintam que estão a assistir a algo, estão a aprender alguma coisa do outro lado. A ideia é essa. É difícil lá. Construir isto tudo está a dar o seu trabalho. Eu estou super entusiasmado para efetivamente trazer este tipo de conteúdo para a Twitch, para o YouTube, para o TikTok. Todas as lives que teremos destes podcasts vão ser em live no YouTube, na Twitch, no TikTok. Twitch, TikTok, YouTube, depois irá sair no Spotify. Depois durante a semana irão estar sempre constantemente a sair cliques nas páginas respectivas de cada programa. E ainda mais, porque isto não acaba aqui. Nós queremos contratar jornalistas e fazer jornalismo. Fazer jornalismo. Ou seja, não é? Não sou contratar jornalistas, pagar bem estes jornalistas a contrato, que é uma coisa rara hoje em dia, não é? Porque as grandes só gostam de trazer efetivamente notícias que sejam investigadas por nós, pelo nosso grupo, por aí fora, e ter uma página onde saem notícias, CNN, diário, por aí fora, um site de notícias, com pessoas qualificadas, que também vou lá fazer as entrevistas, etc, por aí fora. E imparciais, sim, imparciais. E eu garanto que sou imparcial. Logo, será algo... Eventualmente vamos aqui dizer que vamos contratar jornalistas, vamos precisar de pessoas que escrevam para nós também, em programas de comédia, será tudo em cima deste chapéu, não é? Irá dar efetivamente muito trabalho. Quase todos estes programas não serei eu, não é? Não serei eu que vou estar à frente, como é óbvio, eu vou estar envolvido na taberna política e não parar para pensar, e na dialética política no máximo. Conseguem perceber? É isso, o resto todo vou ser para outras pessoas, com os interlocutores, por aí fora. Mesmo se vocês tiverem uma ideia para o podcast, uma ideia para o programa, para ser interessante, a ideia é nós agarrarmos a isso, criarmos com vocês. Porque eu acho que é isto que falta em Portugal. Eu acho que em Portugal é o que eu digo sempre, que já tem um poder de influência muito grande, é fácil. Normalmente o que acontece, precisamente neste mundo da política, o que acontece é, não há influencers políticos. Há influencers que cresceram com brincadeiras, com entretenimento, etc. E agora lembraram-se de falar de política. Nada contra. Isso é perfeito. Isso é perfeito porque está a trazer awareness, está a trazer debate público, etc. A ideia é trazer, é ali que está o espaço onde isso irá acontecer. Dessa forma, eu quero fazer algo diferente, é algo estruturado. Basicamente são estas as novidades. E é isto que significa que neste momento eu vejo, nós basicamente ficamos, eu e o meu investidor, basicamente ficamos os acordos, temos tudo em cima da mesa, por isso é que eu estou aqui a abrir esta live para falar convosco, por isso é que eu não abri mais cedo, coisas que tinham que ser faladas. Mas a ideia é essa, a ideia é criar uma máquina de conteúdos.